Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para a glória e honra do Senhor. Amém? Trago mais um programa dialogando com a Bíblia, dialogando com as Sagradas Escrituras, que revela o profundo, o escondido, o oculto, o obscuro, coisas que não têm sido reveladas para os amados e amigos e irmãos. Eu trago para vocês um tema de grande relevância no 7º vídeo sobre epidemia, Cristo cura, através dos 2 livros centralizados, Isaías 53, 7 a 10 e Lucas 4, 18, 19. Esse programa tem trazido a veracidade das Sagradas Escrituras de Deus, testemunhando a obra de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não obra de homens, não obra de ministério. Testemunhar o que está escrito, o que o Senhor Salvador realizou na terra através do Pai, o que os profetas realizaram através do Pai, o que os apóstolos realizou através do Filho. Para isso, eu estou aqui como embaixador, como porta-voz do Senhor, como você também é. Não vai ser citado nomes de homens, nem de mulheres, ou de nome de ministério, mas quando se procede de algo de origem referente ao Evangelho, é citado não nomes de homens, mas um determinado assunto que é relevante tocar em certas origens que se faz necessário para a realização do programa, para dar sentido ou relevância. Bem, para isso, eu peço a você, amado irmão, amigo, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós, que vocês abram o seu coração e abram os seus ouvidos e recebam o Espírito Santo para que Ele possa falar com você. A palavra que vai sair aqui, essa mensagem, é da veracidade da Sagrada Escritura. A Bíblia que eu tenho aqui, você também tem. Os 66 livros que eu tenho aqui no meu livro sagrado, é o que você tem. Né? Então, tudo que eu vou falar aqui é pertinente à verdade do Senhor, nem mais nem menos. Tudo que se passa na Sagrada Escritura é obra do maligno. Assim está escrito através do apóstolo Tiago, meio-irmão de Cristo Jesus. Bem, então, eu quero colocar para vocês também que eu não vou entregar nenhuma interpretação, mas entendimento, no qual o Espírito Santo vai me dar inspiração entre eu e você, que você vai entender, para que nós possamos ser libertos e salvos diariamente, para que recebamos a salvação eterna para a glória e honra do Senhor. Que Deus abençoe você nestes minutos, né, nessa hora de uma reflexão precisa, original, da autêntica obra de Deus. Amém? Eu vou fazer a leitura inicialmente no capítulo 53 do profeta Isaías, nessa mensagem que foi revelada. Sempre eu entrego essa introdução para iniciar os vídeos desta obra que está sendo realizada, né, desse diálogo. Esse diálogo é um diálogo amistoso entre eu e você, né? Você está aí na sua casa, ou no trabalho, ou no carro, ou no shopping, ou em qualquer local que você estiver, né? Com o seu celular, se estiver em casa com o seu computador, com o seu celular, na sua sala, no seu quarto, você vai poder meditar e verificar. Eu peço apenas que você tenha um pouco de paciência para comigo, porque eu não vou entregar nenhum tipo de pregação, show, coisa nesse sentido. Eu vou entregar para vocês a leitura real e o entendimento, né, no qual o Senhor vai me dar essa inspiração, para que eu possa ser alimentado e edificado a minha alma, o meu espírito, como para você também. Amém, amados? Vamos lá. No capítulo 53, do versículo 1, ele diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? São 2 conotações muito importantes que inicia esse capítulo, que ele fala sobre
futuro, né? Falando de um futuro aqui, da chegada do Messias, e que na realidade aconteceu. Isso 760 a.C. já foi entregue a chegada do profeta eterno, né? Tudo que se refere à obra de Deus tem que estar composto nas Escrituras. Toda obra que é feita pelo homem está fora das Escrituras. Por isso que eu vou revelar o que está escrito, né? Mas dá entendimento. Toda obra que o homem faz e dá como testemunho o seu ministério, que dá testemunho sobre o teu templo, sobre o nome do homem, sobre a marca do homem, esta obra ela é anátema, é uma obra pagã. É isso que vocês precisam compreender, a veracidade da palavra de Deus, o verdadeiro entendimento. Bem? Isso está composto da Bíblia do começo ao fim, dele de capa a capa. Vamos abrir o seu coração, não abra a sua razão, mas vamos trabalhar com a razão de Deus. Porque Ele é o nosso soberano, é o juiz dos juízes, é a corte maior de todas as nações, da terra, de todo o universo. É Ele que julga, é Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que ensina. Para isso Ele entregou um livro da vida para toda a humanidade, para todo aquele que crer no seu Filho amado será salvo. Amém? Ele está dizendo aqui quem deu crédito. Você vai dar crédito a essa mensagem, porque toda mensagem que vai sair aqui é a mensagem das Escrituras Sagradas. Nem para mais, nem para menos. Quem deu crédito na nossa pregação? Você tem dado crédito à pregação, quer dizer, a palavra de Deus. Pregação é palavra, é ensino, não é? Tem dado importância aos 66 livros, tem dado importância aos mandamentos, aos preceitos, aos conceitos de Deus. Isso é muito importante se você está dando importância. Ou está dando importância a mandamentos e critérios e leis adicionais dos ministérios dos homens. É muito importante avaliar o que é trigo, o que é joio. Vamos dividir as coisas, tudo isso. O que é luz e o que é trevas. O que é luz celestial, o que é luz das trevas. Precisamos ter discernimento de espírito. Por isso que esse programa ele vem dar um alerta para mim, para você e para todos que têm interesse em conhecer em detalhes a veracidade da palavra de Deus. Até porque, fora das Escrituras Sagradas, nada é válido. Tudo que se refere, nenhuma religião pode salvar, nenhuma religião pode libertar, pode curar. Mas a religião ela é boa para reunir a comunidade e falar de Deus. Mas a religião não é uma instituição regulamentada, pode-se dizer assim, não é uma instituição fundamentada por Deus. Mas a religião é uma instituição fundamentada desde os primórdios da criação. Né? Porque através de das religiões, é que existem as idolatrias, né? As adorações fora da contextualidade de Deus. Bem, vamos continuar aqui. Então, quem deu crédito à nossa pregação, quem se manifestou o braço do Senhor? A quem se manifestou o braço do Senhor? Você observe que Deus, quando uma religião se manifesta, quando qualquer homem que se diz homem de Deus, que homem de Deus é o que está tudo escrito aqui, nós somos criatura do Senhor, criação, e você passa a ser filho de Deus através de Cristo Jesus. Fora disso, nenhum pode ser filho de Deus através de pautas religiosas. Né? Eu quero que vocês entendam sobre este assunto a priori. Então, a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele se manifesta para aquele que abre o coração para ele. Se você ainda está com o seu coração voltado aos templos que não foi autorizado por Deus a construir templo no nome dele, e só existiu um templo durante 1000 anos, que foi para Israel, simbolizando o Cordeiro. Por isso que Isaías entrega essa mensagem, né? Ele entrega essa mensagem, uma mensagem contundente, relevante, e que aconteceu.
para dar esperança à humanidade da salvação eterna. Mas se você dispensa a veracidade, o testemunho da obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, através dos seus santos profetas, dos santos apóstolos, verdadeiramente você não vai poder receber a sua salvação. A riqueza terrena não significa que você está salvo. Você pode estar salvo de uma dívida, você pode estar salvo das preocupações financeiras, mas a riqueza não compra a salvação. Hein? Vamos continuar. Então, para isso, eu trago essa conotação. Ele diz no versículo 4, qual o sentido do Cordeiro, o sentido do Messias. Né? Então, vamos colocar aqui. No versículo 4, ele diz o seguinte: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, né? E as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ferido de Deus porque ele é filho de Deus e ele foi ferido porque ele pertence a Deus, é filho. Então ele diz, ele foi oprimido por quem? O opressor. Quem é o opressor? O diabo. Quem foi mais o opressor? O homem. Usado por quem? O diabo. Isso ocorreu na época do ministério de Cristo Jesus. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões. Dando essa introdução aqui, outra vez, e moído pelas nossas iniquidades. Ele foi mortificado, ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi surrado. Então ele diz mais, o castigo que nos traz a paz, ele foi castigado por nós. Hoje um homem, ele só é castigado, ele sofre, se ele estiver fora de Cristo Jesus. Então ele vive nesse mundo treviano, né? Que esse mundo das trevas pertence ao Deus desse mundo, que é o diabo. Então deixa as coisas aqui bem claras, para que vocês possam entender entre o mal e o bem, a verdade e a mentira. Né? Vamos lá, vamos continuar. E ele e pelas suas pisaduras, nós temos que andar na caminhada do Senhor Jesus, que é a caminhada da perfeição. Seja perfeito quanto meu Pai é perfeito. Assim ele entrega esse mandamento. Vamos continuar. Todos nós andávamos desgarrados, nós andávamos sem caminho preciso, com o nosso próprio entendimento, e achavam que estava tudo bem. Mas na verdade, nesse quadrado deste mundo aqui, por mais que você circule e ande por as 200 e poucas nações que existem, né, você não vai encontrar paz em lugar nenhum, não vai encontrar segurança em lugar nenhum. O que vai acontecer? Nós viemos da terra e da terra retornaremos. Para isso, existe uma outra vida, a vida eterna. Para isso também veio o Salvador Cristo Jesus. É para isso. O fundamento que hoje eu estou aqui é falando da salvação, da minha e da sua, e de toda a humanidade. Né? Agora, todo caminho existe um preço a pagar. Todo caminho, todo projeto, tudo tem um preço. É que ele pagou um preço. Os profetas pagou um preço para servir a Deus, para mostrar a veracidade para o povo israelita. Os apóstolos também foram entregar as boas novas, a veracidade de Cristo Jesus sobre a salvação. Para isso, Cristo também ele confirmou a obra do Pai, revelando quem é Ele para a humanidade, porque Deus deu as costas para o povo de Israel e ficou 400 anos em silêncio. Nesses 4 anos, que foi o último profeta Malaquias que desobedeceu a Deus, e entrou muitas religiões, muitas maldades na terra, todo tipo de dogmas, todo tipo de ídolos, devido à desobediência. A epidemia entrou durante esses 400 anos, como uma verdadeira epidemia de todos os tipos de doenças que vocês possam imaginar. Toda epidemia, ela é espiritual. Depois ela penetra em muitas que depois ela se enraiza no corpo do homem e aparece. Tem muitas epidemias que aquele sintoma que você observa que é aquela epidemia exposta
tem aquela epidemia que ela é interna, você apenas sente, mas ninguém vê no teu corpo, né? Dois tipos de epidemia, a interior e a exterior. Cristo Jesus, quando veio à Terra, ele encontrou todo tipo de epidemia. Centenas de cegos, leprosos, aleijados, endemoniados, né? Pessoas, mulheres com muita hemorragia, em todos os sentidos. A febre mata, hoje está menos, mas é um espírito maligno. Todo tipo de enfermidade é procedência maligna. Por que é procedência maligna? Devido à desobediência do homem. Então Deus tirou a sua mão, vamos dizer assim, tirou a mão dele, porque nos dá livramento. A mão do Senhor nos dá livramento constantemente. Por isso que no Salmo 97, ele fala do livramento que ele dá. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. São 11.000 demônios que caem diariamente, que o exército do Senhor trabalha ao nosso favor para dar livramento. Porque se não fosse isso, Satanás já teria vindo matar toda a humanidade não dele, porque ele é morto. Então vamos ser vigilantes, vamos ser cuidadosos com as palavras de Deus, que não deve usar a palavra de Deus em vão, como os israelitas, os hebreus usaram na época, desobedecendo e foram adorar outras religiões, foram adorar religiosos, foram adorar ídolo, foi dizimar e ofertar, porque você não pode dizimar e ofertar em tempo fora do tempo de Cristo Jesus, no tempo de Deus. Se você vai em qualquer tempo e consagra a sua vida dizimando, você simplesmente está amaldiçoando a sua vida. Você tem tendência de perder a sua salvação. Então você tem que tomar muito cuidado, porque aquele templo sem pagão é um templo do homem, não autorizado por Deus para ele construir e colocar uma marca de homem. Isso significa a marca da besta, é a marca de um homem. Aquela religião, a religião foi legalizada pelo homem, pelo Estado, né? Que é o cristianismo, fundamentado pelo imperador, o perverso imperador Constantino, né? No começo do século IV, temos que observar tudo isso, né? No começo do século IV, e ali ele regulamentou. São muitos detalhes para ser falado sobre esse assunto. O cristianismo pertence à Igreja Católica Apostólica Romana, que até hoje finda nos 4 cantos do mundo, levando maldição, que quer dizer mentiras e engano, colocando seus tipos de idolatria, fundamentando nos corações da humanidade, o qual são criaturas de Deus. E todo aquele que aceita Cristo Jesus passa a ser filho do Senhor das luzes. Amém? Então, vamos continuar aqui. Nós andarmos desgarrados, exatamente, Cristo Jesus veio para mostrar o caminho excelente. Andarmos desgarrados como ovelhas, cada um se desviavam pelo seu caminho. Hoje estão fazendo isso, cada um está buscando o seu caminho, que é o caminho da religião, o caminho das regras dos homens, dos mandamentos. Eles usam o nome de Deus, sim. Eles dão até glória a Deus, aleluia, mas não é pertinente, não sai diretamente da pureza do coração dele, mas sim a boca fala o que ele deseja, que está cheio o seu coração, né? Então cada um se desvia pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então o Senhor já mostrou que ele é benevolente em todos os sentidos. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que quem crê nele será salvo. Para isso ele diz o seguinte, no versículo 10, ele diz: todavia o Senhor agradou, moê-lo fazendo enfermar. Jesus agradou o Pai, fazendo ele se tornou enfermo no lugar de todos nós. Ele levou todas as nossas enfermidades. Por que você ainda está epidêmico? Por que vive nesse estado de sofrimento? Quando surge uma epidemia mundial, ou uma epidemia local, alguma coisa nesse sentido, ou pessoal, exatamente onde está presente o Espírito Santo na sua vida, porque nós somos morada e templo do Espírito Santo. Se você está sendo atingido, é porque você está fora do templo de Deus. O templo de Deus, ele entregou Jesus Cristo, que nós fazemos parte do corpo de Cristo Jesus. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Por isso que
nós temos que a igreja de Cristo ela é invisível. Deixou de ser a igreja visível, que antes, durante 1000 anos, tornou-se aquele templo de adoração em Israel. Quando Jesus morreu na cruz, a verdadeira igreja é fora do templo. Por isso que ele profetizou que não ficaria pedra sobre pedra. E realmente aconteceu 70 anos antes de Cristo, destruído pelo general Tito, né? E não ficou nada. Matou mais de 100 mil judeus naquele tempo. Eu quero que vocês exatamente fiquem atinados, fiquem atentos, né? Portanto, é muito importante que você abra o seu coração e entendam o desejo do Pai. Ele entregou lei, não é lei para o mal, é a lei para o bem. O amor, a lei é o amor. Através da lei vocês sabem quem é o mal, quem é o pecado, quem é a morte, quem é a iniquidade, quem é a mentira, quem é o medo. Ele define o que significa o pecado através da lei. Ele indica, ali é um indicador, é um alerta. Por isso que nos deu essa proteção mostrando a lei. E esta lei, ela é espiritual, através do amor do Pai, que entregou para o Filho, trazendo para toda a humanidade. Bem, então vamos continuar aqui. Então ele diz: todavia o Senhor se agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação de pecado. Verá a sua posteridade, que somos nós, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Você só pode prosperar, você só pode ser curado em qualquer tipo de enfermidade através de Cristo. Existem as coisas que é pertencente ao homem para fazer as coisas fisicamente. E as coisas da parte física para fazer é operada através do homem, que o Senhor deu os talentos para o homem, deu os dons terrenos para o homem operar. É claro que o nosso corpo, ele é um corpo que ele reage há muito tempo em todos os aspectos. Como feito da terra. Na terra existe bronze, na terra existe aço, alumínio, ferro, manganês, existe todo tipo de minérios. Nós somos compostos de muitas coisas nesse sentido, né? Então, vamos agora para o livro vamos lá no livro de Lucas. Vamos continuar aqui. Nós estamos ainda nesse início aqui, né? Vamos falar com Deus. Nós estamos conversando com Deus sobre a epidemia. A epidemia é espiritual, né? Mas já houve muitas epidemias no tempo, depois de Malaquias, que chegou o profeta 400 anos após o profeta João Batista. Ele não pregou cura, mas ele pregou a palavra de Deus. E as pessoas aceitaram. E as pessoas estavam esperando, na esperança e pela fé, o Salvador. Por isso que ele ficou praticamente ali durante o seu 1 ano, no seu ministério terreno, João Batista, a chegada de Cristo Jesus, né? Pregou, e os sacerdotes na época não aceitaram ser batizados e receber Cristo Jesus. Dessa forma, o qual estão fazendo. Você só pode ser batizado hoje, depois de Israel, depois daquele tempo, né? Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Esse batismo não é aquele batismo literal que você desce a água, né? Aquilo ali é uma satisfação social cristã que entrega. Mas você tem que ser batizado conhecendo a doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vive para Ele, anda com Ele. Viver Espírito e andar Espírito. Então você verdadeiramente recebeu uma chuva de palavras do Senhor, uma chuva da unção da veracidade. Então você torna-se um homem revestido, torna-se um verdadeiro templo, morada do Espírito Santo. Amém? Então, no capítulo 4, versículo, quando a chegada dele, que foi profetizado por Isaías, eu sempre dou essa introdução. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Ele diz mais: a pregar a liberdade aos cativos, porque nós estávamos cativos do pecado, nós éramos prisioneiros, nós estávamos acorrentados. Continuar. E restaurar da vista aos cegos. Era muita gente cego, literalmente, como espiritualmente. A pôr em liberdade os oprimidos. Nós éramos oprimidos pelo mal,
a anunciar o ano aceitável do Senhor. A partir daquele momento passou a ser o ano aceitável do Senhor, a partir de 2 anos, quase 2000 anos ali, né, que faz o Evangelho, o tempo de Cristo Jesus. A partir dali, devemos aceitar a salvação. Chegou a salvação até no tempo de hoje. Você é um ano aceitável para você neste ano, que é 2020. Amém? Então você recebeu Cristo em 2020. Para isso existe o livro da vida, que fala das obras de cada ser humano, né? Deus acompanha como é que está sendo realizada a sua vida. Amém? Glória a Deus por isso, né? Vamos continuar. E ele diz aqui, exatamente aqui. Então, ele diz aqui no versículo 21, ele diz, então, começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ele fez a leitura. E encerrando o livro e tornando-lhe já dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Depois, então, ele começou a dizer, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíram da sua boca e diziam, não é esse o filho de José? Você só dá importância a pregadores importantes, não é isso? Isso chama-se idolatria. É o que existia na época. Ignorava os simples. É muito importante que a obra de Cristo ela é simples e eficaz. Ela não é composta dentro de templos vultuoso, luxo, grandioso. Para falar assim, Deus entregou isso aqui, Ele vai se revelar neste lugar. Não existe igreja dentro de templo de homem. Templo somos nós, um templo espiritual. Se você ainda continua dizimando e ofertando em templos pagão, templo de homem, você está vivendo em estado de pecado, em um estado de maldição. E não dê esse crédito a esses homens, porque eles não fazem parte da veracidade da obra de Deus. Ele lhe revela, dá testemunho das obras dos seus ministérios. Isso é antibíblico. Verdadeiramente, ele tem a sua marca licenciada pelo Estado. Está correto. Ele diz que é pastor, é presbítero, é apóstolo, é profeta, ele pode falar o que ele quiser. Está certo, porque é o Estado. Mas Deus também não deu autonomia ao Estado de usar o nome do Senhor. Né? Então vamos ficar muito atentos sobre esse assunto. Para isso, eu quero que você abra o seu livro, no livro de João, que eu vou trazer algumas curas também, continuando esse vídeo 7. Amém? No livro de João, eu quero que vocês apenas tenham um pouquinho de paciência. Amém? Nós estamos conversando com o Espírito Santo aqui. Né? Você disse que é um cristão, que o verdadeiro cristão, ele está pautado nas Escrituras. O verdadeiro cristão está pautado na Escritura, não na Escritura de homens, não em mandamentos de homens, não de ministério. Vou continuar aqui. No capítulo 5, versículo 19, vamos lá. Ele diz assim, a vida por intermédio do Filho de Deus. Né? A vida por intermédio do Filho de Deus. Capítulo 5, versículo 19. A nossa vida está pautada em Cristo Jesus. Que o homem queira ou não, né? Que o homem deseja ser salvo por religião, deve ser respeitado, porque ele tem livre-arbítrio da sua escolha. Mas também na hora do grande trono, do grande julgamento, quem vai julgar a igreja é Cristo. Quem vai julgar o mundo é o Deus Pai. Eu quero que vocês fiquem muito atentos sobre esse assunto. Bem, vamos continuar aqui. No capítulo 5, versículo 11, 19, fala sobre a vida por intermédio do Filho de Deus. Ele diz o seguinte, mas Jesus respondendo disse, na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode, vamos entender essa mensagem, não pode fazer coisa alguma. O Filho não pode, ele tem problema. O Filho não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai.
Qual o entendimento? O Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Então, você que diz que cura, que prega, que ensina, você está fazendo igual. Porque o que o Filho fez, o que Jesus fez na terra, como está escrito, essa é a questão. Vamos procurar entender. Ele diz o seguinte, vou repetir aqui, é importante. Mas Jesus respondeu e disse, na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, porque Jesus estava vivendo uma vida física e divina ao mesmo tempo. Mas o que ele diz? Fazer coisa alguma. Ele não pode fazer coisa alguma com o quê? Se o não vir fazer o Pai. Quem fazia a obra ali, ele usando o nome do Pai, Deus realizando a obra. Se você estiver realizando uma obra e não tem o aval de Cristo Jesus, o aval dele é o que está escrito, a palavra. Mas Jesus recebia a revelação do Pai para realizar a obra na terra, porque estava sendo escrito o livro da vida para toda a humanidade, para que aquele que crê nas Escrituras, na palavra de Deus, será salvo. Então ele diz mais, se não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Então qual é a obrigação nossa? É uma obrigação. Esse é o respaldo. Ele recebeu todo o respaldo do Pai, revelou toda a mensagem. Isso é revelação. Não existe uma revelação nesse tempo. São tudo bando de falsário bíblico. É tudo revelação da carne. E se tiver algo de veracidade, é a veracidade do Pai da mentira. Então, vamos continuar aqui. Então ele diz, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Tudo. O Pai não está mostrando a você o que você deve fazer, nem o Filho. Porque isso não foi dado para você, porque o seu tempo é pagão. E você também é um pregador, um ministro pagão. Porque tu não foi enviado para exercer certo ofício, o qual não foi dado ao povo, nem do Brasil, nem do mundo, né? Só são o que estão escritos, que são a autoridade do Senhor. Mas você se fez através de uma lei terrena, de uma lei do Estado. Mas o Estado não tem essa autonomia, não foi dado para ele. Isso foi um ousado homem, né? O imperador Constantino, que regulamentou o cristianismo, que é antigo. Pertence à Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos continuar aqui. Deus jamais se revelaria para um pagão, um homem que usou a cruz, dizendo que era o símbolo do cristianismo até no tempo de hoje em muitas igrejas no mundo. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Ele estava mostrando as obras, o povo não estava ainda entendendo, até mesmo os apóstolos, né? Então, vou repetir aqui esse versículo. Porque a epidemia ela está elástica no mundo. Vai continuar. Existe epidemia atual que está fazendo uma varredura, permissão de Deus. Epidemia espiritual. Para existir a extensão de epidemia que houve depois do século III, século IV e etc., em diversos séculos, de acordo com cada tipo de epidemia, houve o seu tempo na Terra, que fez a varredura. Mas hoje ainda continua essas epidemias, mas ela ficou amena. Mas isso é permissão de Deus. O homem paga o preço por isso. Essa epidemia, veio diversos tipos de epidemia na época, nos 400 anos da ausência do silêncio de Deus, em Israel, precisou chegar a Cristo naquele tempo. É um tempo aceitável, e esse é um tempo também que vocês devem aceitar a veracidade de Cristo, porque essas religiões pisam na verdade, no verdadeiro testemunho da obra de Deus. Estão dando testemunho da obra deles. Eles fazem orações, né? Em tempos principalmente de muitas doenças e epidemias, né? Um ano epidêmico, eles fazem aquelas orações mirabolantes, gritantes,
aquela oração longuíssima que é antibíblica, achando que Deus vai atender, porque aquele homem é do ministério tal, do outro ministério. No entanto, isso invalida a obra de Cristo Jesus. O Senhor não opera pela iniquidade. Ele não ouve oração de iníquo, de pecadores, assim está escrito. 9:31 de João. Vamos continuar aqui. Porque o Pai ama o Filho e mostra tudo o que faz. Tudo que Jesus Cristo fez foi a obra através do Pai. E Ele mostrará maiores obras do que esta, para que vos maravilheis. Só está comendo a caminhada dele. Né? Vamos lá. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Entendeu? Deu poder para o Filho, através do Pai. Que poder você tem? Quem te deu esse poder? Se você está fora da veracidade de Cristo, você não tem como fazer nada fora dele. Porque os apóstolos foram que receberam poder para poder ressuscitar, para poder curar. Eles curaram. A epidemia na época era tão elástica, tão gigantesca, que Cristo Jesus, nos seus anos na terra, que foram muitos, que se diz que ele morreu com 33 anos, isso é do cristianismo falsário, é falso. Eu ainda vou mostrar essa obra para vocês. Não tem como realizar em 3 anos e meio uma obra grandiosa que Cristo fez. Deus é Deus da perfeição. Ele não faz obra veloz. Os homens que estão fazendo obra veloz, vamos realizar essa obra porque Deus está com pressa. Você precisa se converter. Você precisa ter um relacionamento diretamente com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, através do Espírito Santo. Sem Ele você não é de nada. Né? Vocês estão procurando adorar templos com marcas famosas, está perdendo seu tempo, você está perdendo sua salvação. Você diz que só tem paz quando você chega naquele templo. Ali existe já um dominador das trevas, que realiza a obra das trevas. Tudo isso está na Escritura. Vamos continuar aqui. Você está achando ruim? Tudo bem. Está achando bom? Tudo bem. Mas o que está sendo falado aqui é verídico. Até porque, se você não aceita, verdadeiramente, você já está se auto-condenando. Então vamos continuar aqui. No 22 ele diz: E também o Pai a ninguém julga, mas Deus deu ao Filho todo o juízo. Diz que quem vai julgar a igreja é Cristo. Se você estiver pautado em Cristo Jesus, o nosso julgamento já está todo aqui nas Escrituras. Para a salvação e como para a condenação eterna. Vamos continuar. Para que todos os homens, para que todos orem, de novo, corrigindo, para que todos honrem, problema de grau do meu óculos aqui, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Vamos lá. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Você que te diz que é apóstolo, profeta, sumo sacerdote, né? Que é adivinhador, cheio de feitiços nos seus ministérios, você tem desonrado a Deus através do Filho. Porque você não honra a obra do Filho. Você dá testemunho da tua obra. Isso é uma maldição. Ele diz: para que todos honrem o Filho. Você está honrando o Filho? Você está honrando através da tua obra. Você está honrando o pai da mentira. Como honram o Pai. Vê que Jesus realizou a obra através do Pai. E nós devemos realizar a obra através do Filho, para que possamos honrar o Pai, o Filho, através do outro Consolador que Ele prometeu, que é o Espírito Santo.
quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Esses tempos pagãos, que não é da vontade de Deus, que não foi ordenado, toda essa obra é obscura, é treviana, das trevas. Isso quer dizer que a epidemia foi implantada nos 4 cantos do mundo, principalmente no começo do século IV, na fundação do cristianismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Esse cristianismo que hoje os crentes estão seguindo é do romanismo, só porque existiu as suas reformas, né? As reformas do protestantismo, isso, tudo bem, mas não existe reforma do Evangelho de Cristo. Cristo não nada reforma. Deus faz tudo perfeito, tudo se faz novo. Não existe. Toda reforma, já está dizendo, reforma, é cheio de confusão. E Deus não faz obra da confusão. Ele pede que faça a obra dele com ordem e decência, assim está escrito. Por isso que a epidemia está pautada sobre a obra das trevas. Este mundo, que é treviano, ele tem operado, ele cura quem ele quer e ele mata quem ele quer. Porque, como? Porque você dá permissão, dá licença. O qual iniciou essa epidemia no Jardim do Éden. Da mentira, do engano, da morte, das doenças, da enfermidade, tudo é procedência do diabo. Então, o que está ocorrendo, quando você vai lutar contra uma epidemia, você não está lutando contra homem. Você não está lutando, não é a obra da força, é uma obra espiritual. Se nós somos filhos, como é que você vai lutar com Satanás? Você vai lutar com Satanás e a sua legião de demônios? Como? Nós somos físicos, ele é espírito. Ele vê tudo, nós não vemos nada. Sem Cristo Jesus, você não vai poder ver nada. Foi quando ele chegou, aquele sacerdote da religião, as religiões daquele tempo estão todos cegos, como estão agora também. Eles estão até apelando para as orações dele, exaustiva. É tempo de se humilhar no seu quarto, reunir sua família e amigos e orar ao Senhor e buscar a veracidade da palavra dele. É isso que deve ser feito, né? É tempo de ano aceitável para aceitar a verdade, parar de acreditar nas profetadas desses homens, nas propostas indecentes que ele é o homem de Deus, que foi chamado por Deus, porque vocês estão idolatrando templos, marcas, aquela marca vultuosa, quando não adora a imagem e adora o homem. Tudo contra a obra de Deus. Por isso que a epidemia, o diabo, ele ciranda com o povo na terra. Ele queria cirandar com os apóstolos e Jesus até falou para ele e repreendeu o diabo. Vamos continuar aqui. No versículo 24, né? Esse é um assunto que eu estou colocando, que é a vida por intermédio do Filho de Deus. Sem ele não pode se fazer nada. Eu vou mostrar aqui as curas para que vocês possam, né? Vocês são sabedores de muitas curas, mas por que Jesus veio para curar? Exatamente que chegou um tempo que o mundo, Israel já não tinha mais suportado, porque não é a primeira vez que Deus fica em silêncio. Ficou em silêncio 400 anos, 430 anos, na época do Egito. Por quê? Por causa da desobediência. Deus está no silêncio agora? Eu deixo essa pergunta para você. O que é que está acontecendo? Por que Deus está permitindo? Você conhece a justiça de Deus? Você só conhece a justiça de Deus quando você diz que recebeu uma causa, que recebeu aquele dinheiro, ou que foi curado ali de uma ferida, ou de um câncer, alguma coisa, dizendo que o diabo, que Deus operou, que foi o diabo. Ele cura a carne, mas não cura a alma. E vocês, nós, se não procurarmos ser curados a alma, da carne sempre vai surgir novas enfermidades e doenças. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra, está ouvindo a palavra de Deus? Aqui nós estou no livro de João, uma autoridade de Deus, é um apóstolo, deu para entender, não é isso? Não é de nenhum ministério, não é minha. Eu não estou defendendo ministério, doutrina minha, nenhuma. É a doutrina de Cristo. Ele diz, vou continuar. Na verdade, mas na verdade, vos digo
quem ouve a minha palavra e crê naquele que enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso quer dizer, se você não está crendo na palavra de Deus, por que você está assim? Porque as pessoas estão em estado de mortificação. Porque a morte paira sobre a terra. Quem é a morte? É o diabo. Você está dando licença e autoridade para ele, autorização, para operar na sua vida. Porque você crê nesses idólatras e você passa a ser um, porque esses templos, eles adoram o seu próprio, a sua marca, a sua doutrina, os seus dogmas. Portanto, não salva, não liberta, é tudo uma farsa. Porque você próprio, você está se autocondenando. Olha aqui, a palavra, não é minha, só minha não. E ele diz assim, vou repetir esse versículo, está ligado? Vamos lá. Na verdade, eu digo que quem ouve a minha palavra, está ouvindo a palavra do Senhor? Esse é um versículo, olha, 5:24. Está ouvindo? Mas tem que ouvir, aceitar e viver e andar com ela e praticar. Ouve a minha palavra, não de homens, é de Cristo. E crê naquele que enviou, foi Deus que enviou ele. Tem a vida eterna. Você tem duas vidas na terra. Primeiro, Jesus prepara a nossa vida aqui na terra, que é um pedacinho do céu na nossa vida. Cada um tem o seu pedacinho do céu, quando recebe o Espírito Santo através da verdade. Né? Então você tem a sua vida eterna é preparada aqui, que é um pedacinho do céu que está em você. Como existe o pedaço do inferno que está no homem também. Ele faz sua escolha. Ele diz, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Você tem uma vida eterna, uma vida em abundância espiritual e as outras coisas o Senhor acrescentará. Mateus 6,33. Então você tem, no decorrer do tempo, uma vida eterna de paz, de segurança em Cristo Jesus. Mas o homem, ele é muito apressado, ele quer tudo para ontem. Ele é obstinado a querer as coisas, faz de um ano querendo fazer um ano em um dia. Por isso que o caminho, ele faz um caminho curto. O caminho do Senhor é estreito e longo, porque ele é longânimo. Né? Então ele diz, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Se você está vivendo no caminho do eterno Senhor, a morte não vai te alcançar. Você está dizendo, mas passou da morte para a vida quando você está em Cristo Jesus. Porque você só vive sendo atacado, porque você só vive cheio de enfermidades, cheio de doenças. Quando chega aquele tipo de epidemia poderosa que tem por tempo, e tem epidemia que é disfarçadamente, que mata alguns, são dezenas, centenas de hospitais no mundo, e é necessário ter hospitais. No tempo de Cristo, só quem era curado, só quem era tratado, eram os ricos, eram os príncipes, porque tinham dinheiro. O pobre era desprezado. E Jesus veio para os pobres de espírito. O homem, ele pode até ser rico e ser humilde de espírito. Existem os pobres, materialmente, que eles são arrogantes de espírito. Isso existe muito. E existiu na época que negaram também Cristo Jesus. Vamos continuar aqui. O Senhor está falando conosco. Você crê nisso, não é isso? Vamos lá. Em verdade vos digo que vem a hora e agora, vem a hora e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem, viverão. Então, se você ainda está morto, espiritualmente, é tempo de você viver, ouvir a palavra do Senhor. Porque Jesus, quando morreu na cruz, ele ressuscitou os mortos. Os sepulcros foram abertos. Você tomar uma ideia. Mas Jesus, quando ele enviou os apóstolos, que ele ressuscitasse os mortos. Não só os mortos literalmente, mas os mortos de espírito. Você, que é religioso, você é um morto espiritualmente.
Você crê em Cristo Jesus, crê nas curas, crê na tua salvação, tua libertação, através de uma regra religiosa, através daquele homem que você diz que é de honra, mas desonra a palavra de Deus Pai, Deus Filho, e torna-se líder no lugar do Espírito Santo e pega a Sagrada Escritura e ele fala o que quer bem entender, tirando e acrescentando e reduzindo coisas que não foi dada essa autoridade nem a ele, nem a homem nenhum, nem no céu, nem acima do céu, nem abaixo do céu, nem na terra, nem abaixo da terra, porque está escrito em Gálatas. Né? Então, eu quero que vocês passem a tomar esse entendimento, que o Senhor verdadeiramente, Ele diz aqui. Vocês passaram a entender, então? Então, eu quero colocar para vocês Lucas, vamos no livro de Lucas, vocês entenderem, né? Vamos no livro de Lucas, no qual o Senhor, naquele tempo, a febre, até hoje a febre é uma epidemia, a febre mata. Naquele tempo ele matava radicalmente, que ela é muito forte, o que quer dizer? É um espírito maligno. Lá no livro de Lucas, vamos citar aqui, vamos no livro de Lucas, Lucas capítulo 4, né? Lucas, é isso? Lucas 4. Lucas 4. Vamos mostrar uma obra prática, tudo que o Senhor fez. Lucas 4, 38. Lucas 4, 38. Ele diz aqui, a cura da sogra de Pedro e diversos enfermos. Vamos lá, ele diz assim. Vamos lá. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre. Esta a deixou, e ela levantou-se e logo serviu. Viu que maravilha? Foi Cristo Jesus que repreendeu. Quantos nós vivemos com febre e apelam logo para a farmácia, mas não sabem que é um demônio? Vamos continuar. E ao pôr do sol, vamos continuar aqui, né? Bem, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, todos os que tinham enfermos de várias doenças, lhes traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curavam. Vocês põem mão que não foi dada essa autonomia para você. Você não sabe nem onde você põe essa mão. Você não sabe onde esse homem pôs essa mão. Que rouba, que engana, tempo pagão, pratica coisas horrendas. Isso quer dizer, o Senhor curava todos. Nesse tempo para curar todos, Jesus? Esse tempo pagão é Cristo Jesus operando? É um Cristo usurpador, que ele só cura quem ele deseja, uma cura da carne, mas nenhum está curado da alma. Continua aqui. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele repreendendo os demônios, falando: Não os deixa falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Quando você está fazendo essa obra do diabo, o diabo sabe quem é você. Como o diabo sabia quem é Cristo Jesus. Você está fazendo a vontade dele porque o teu tempo é pagão. Não é o tempo de Cristo. Deus não está operando. Vamos continuar. O Senhor está realizando a obra dele na terra até no tempo de hoje. Mas só aquele que anda na veracidade dele. Ele enviou o outro Consolador. Você retira o Espírito do Senhor e deixa o Espírito usurpador realizar. Né? A epidemia, ela é constante nos quatro cantos do mundo. Vamos continuar. A cura do endemoniado, do Gadareno. Né? Essa cura de Lucas, no livro de Lucas, ele está em Mateus 8, 14 a 15, ele está em Marcos 1, 29 e 35, constatando os livros sagrados. Lá em Lucas, eu vou falar agora a cura do endemoniado Gadareno,
Ele aparece em Lucas 8, 26 a 39, ele aparece em Mateus 8, 28 a 33 e Marcos 5, 1 a 4. Mas que o Gadareno, vamos ler agora, né? No capítulo 8 de Lucas, capítulo 8 de Lucas, vamos, nós estamos participando aqui da obra de Deus. Isso é muito importante. Quando você está aqui, você está participando ao mesmo tempo da obra de Deus. Nós estamos juntos aqui. Se você está acompanhando, Deus está se agradando de mim e de você, porque você está concordando com o que está escrito aqui. Isso é para libertar a sua alma. Isso é para salvar, para curar a sua alma. Continua aqui. Bem? 8, 26. O que ele diz? O endemoniado curado. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de frente a Galiléia. E quando desceu para a terra, saiu-lhes ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andavam vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, e exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormente. O diabo não está sendo atormentado nesses tempos pagãos, porque ele está realizando a obra dele. Mas se você viver na veracidade de Cristo, você vai ver que o diabo vai se manifestar. Essas manifestações é falsa. É um movimento de Satanás fazendo nesses tempos pagãos, porque é dele. Ele continua: porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeia, totalmente preso espiritualmente, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Você está indo para onde você quer, você não percebe. Tem duas formas que o espírito maligno opera na pessoa. Um é de uma forma brusca, externa, visível. Mas tem outra forma que o espírito maligno opera no coração. Fica aquela legião de espírito maligno no coração do homem. É chamado, por isso que o Senhor fala na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1, você deve sondar, você deve investigar os espíritos do homem que está operando a sua vida, porque ali existe uma legião ali dos espíritos bonzinhos, ministradores, os que curam e que diz que libertam e que faz todas as coisas. Existem diversos tipos de facções espirituais. Ele diz: e perguntou Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Muitos ministros, hoje, pastores, apóstolos, ficam entrevistando o demônio. Jesus não deu essa autoridade, porque ali é Deus falando. Deus Filho. O próprio diabo revelou quem era ele. O Senhor perguntou o nome para dar o quê? Para nós o entendimento que as legiões de demônios entram nos homens quando você, por causa do devido pecado, porque quando Cristo Jesus, quando chegou, estava cheio de demônios, a epidemia em todos os sentidos, né? Então vamos lá, e rogavam-lhe que mandasse para o abismo, e muitos para o abismo, e andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar nele, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, todos vocês sabem disso, e a manada precipitou-se em um despenhadeiro no lago e afogou-se. Por que Cristo Jesus mandou para o lago? Despenhadeiro. Porque se Jesus tivesse expulsado os demônios daquele homem endemoniado, uma legião, e enviou o fogo, que se deixasse os porcos vivos, como seria a cidade? Como seria o povo? Então o que ele teve que fazer? Ele teve que mandar para o despenhadeiro, matar os porcos. Melhor matar os porcos do que aqueles espíritos malignos operassem naqueles animais e que ia trazer grandes problemas para a comunidade. Então o diabo não pode operar dentro dos animais.
ele se transfigurou em animal no Éden, em uma cobra. Né? Por isso que ele é chamado de serpente. Ele disfarçou, ele se transfigurou como ele está se transfigurando nesses tempos pagãos, dizendo que é Cristo Jesus operando na vida do povo. Para isso, eu vou concluir ainda esta obra. Né? Eu já estou aqui, já no tempo, já encerrando. Né? Vou continuar. Eu estou encerrando aqui esse vídeo 7. Né? Que Deus opera um fundamento preciso, um fundamento divino, não por um fundamento de homem. Mas eu agradeço a tua presença de ter me suportado até agora. Amém? Eu agradeço bastante porque o Senhor se agradou de mim e de você. Porque você teve paciência para com Deus, como eu também. Que Deus abençoe tu e toda a tua casa. Que Deus abençoe grandemente. Mas que você abra o teu coração para que o Espírito Santo opere grandemente na sua vida. Para que você seja salvo e liberto de todas as epidemias deste mundo. Do engano, da mentira, das palavras que não pertencem ao nosso Deus. Mas tudo que estiver na Escritura, eu e você devemos seguir para que sejamos libertos, salvos para todo sempre. Abraço de paz, óculos santo e até a próxima com a graça de Deus. Amém.